aqui está a lista de todas as possibilidades em que o resultado do primeiro dado é 1. Agora, gente, a gente vai fazer essa lista mesmo. E a gente sabe que vai começar com as possibilidades em que o resultado do primeiro dado é 1. Em vez de ficar escrevendo esse monte de 1, será que não tinha um jeito melhor? Podia juntar todos eles em um só. Um só 1 grandão, a gente escreve um só 1 grandão e elimina o trabalho, tá certo? Esse 1 já significa que todos os resultados desta lista começam por 1. Tá legal? Agora dá uma olhada nos outros blocos lá. A gente começa com os resultados que tem 1 no primeiro dado e 1 no segundo dado. Depois, 1 no primeiro dado e 2 no segundo dado. Esses resultados do segundo dado também podem ser agrupados, tá certo? E aí fica já um comecinho de uma figura que é parecida com uma árvore. E a gente termina, né, também unindo com linhas os últimos resultados. E a gente obtém este diagrama. Este diagrama é conhecido como diagrama árvore. Adivinha por quê? Realmente parece aí uma árvore, né? Agora, isso ajuda a contar? O que nós queremos contar? Nós queremos contar o final, quantos galhos da árvore aparecem no final, tá certo? Bom, você tem uma primeira ramificação, que tem 4 galhos, né? Beleza. Para cada uma dessas 4, né, desses 4 galhos da primeira ramificação, você vai voltar a ter 4 outras ramificações. Então pensa, para cada um dos 4, tem outras 4, total de ramificações qual é? Isso mesmo, 4 vezes 4, 16. De novo, basta multiplicar. Essas são as possibilidades em que o 1 aparece primeiro, quer dizer, saiu 1 no primeiro dado. Agora, qual a diferença se sair 2 no primeiro dado? Nenhuma. Você vai ter uma árvore exatamente idêntica, né? Olha lá, uma árvore idêntica com o 2 no primeiro resultado. Se o 2 é o primeiro, o segundo pode ser 1, 2, 3 ou 4, e o terceiro também 1, 2, 3 ou 4. Tá legal? Então, para o 2 você também tem quantas possibilidades? Isso, 4 vezes 4, 16. A mesma coisa para o 3 e a mesma coisa para o 4 como resultados do primeiro dado. Conclusão. O número total de possibilidades é 4 vezes 4 vezes 4, 64. Este é o princípio multiplicativo agora com 3 escolhas. Cada uma delas tinha 4 possibilidades, né? Você viu que pela árvore é só multiplicar. Tudo bem? Vamos ver mais um. Agora o problema é o seguinte. Usando apenas vogais e usando vogais diferentes, quantas palavras com 3 letras podemos formar? Abrindo a árvore de possibilidades, por exemplo, a palavra começando pela letra A, nós temos, se começa pela letra A, a segunda letra pode ser E, I, O ou U, tá certo? Olha para o galho de cima da árvore. A palavra começou com AE. Qual a próxima letra? Pode ser I, O ou U. Bom, e assim por diante, você está vendo que você tem 4 ramificações no início da árvore e depois, para cada uma dessas 4 ramificações, você tem 3. Então, a arvorezinha que começa pela letra A tem um total de 12 ramificações. Agora, não vai ser o mesmo para todas as outras letras? Para o E, para o I, para o O e para o U também? Pronto, é só fazer a mesma coisa e o que nós teremos? Teremos uma lista, uma árvore com todas as possibilidades. Bom, olha aqui o quadro com todas as possibilidades, né? Você vê nesta primeira coluna as possibilidades que nós vimos naquela primeira árvore, 12. Cada uma das outras colunas tem outras 12. Quantas colunas? Cada coluna representa uma possível primeira letra da palavra. 5 letras, 5 colunas, cada uma com 12. Total,
5 vezes 12, 60. Portanto, há 60 palavras possíveis apenas com vogais e usando vogais diferentes. Mas agora você não precisa mais ter esse trabalho todo de fazer árvore e tabela. É só aplicar diretamente o princípio multiplicativo. Como? É só pensar. Você vai formar uma palavra com 3 letras. Então, cada palavra vem de 3 escolhas. O que você tem que escolher? Tem que escolher a primeira letra, a segunda letra e a terceira letra. Vamos ver quantas possibilidades para cada uma? Vamos ver. Quantas possibilidades para a primeira letra? 5. São 5 vogais. Agora, depois que você já fez a escolha da primeira letra, quantas possibilidades você tem para a segunda? Tem que ser diferente da primeira, tá certo? Então você tem uma a menos. 4 possibilidades. Bom, escolhidas as 2 primeiras letras, quantas escolhas você tem para a terceira letra? Tem que ser diferente das 2 primeiras. Eram 5, sobraram apenas 3 opções para a terceira letra. Resultado final? Pelo princípio multiplicativo, 5 vezes 4 vezes 3, que é exatamente 60. Ficou mais fácil, né? Bom, vamos fazer alguns exercícios agora para aplicar esse princípio. O saguão do prédio sede de uma multinacional possui 4 portas em cada uma das direções, norte, sul, leste e oeste. De quantas maneiras distintas uma pessoa dispõe para entrar e sair do prédio por uma dessas portas? O próprio enunciado já mostra que são 2 escolhas consecutivas. Você tem que escolher uma porta para entrar e uma porta para sair. Como você pode usar qualquer porta, tudo se resume a saber quantas portas existem. Ele falou aí, tem 4 portas para cada uma das 4 direções, norte, sul, leste e oeste. Então, o total de portas são 16. Você tem que escolher uma porta para entrar. De quantas maneiras você pode fazer isso? 16. Depois que você entrou, você tem que escolher uma porta para sair. De quantas maneiras você pode fazer isso? 16 também, né? Portanto, o total de maneiras de entrar e sair é 16 vezes 16, 256. Outro exercício. A ligação entre as cidades de Itapipoca e Peritoró pode ser feita por vias ferroviária, marítima, rodoviária e aérea. De quantas maneiras distintas uma pessoa pode fazer a viagem Itapipoca, Peritoró, Itapipoca, sem utilizar na volta o mesmo meio de transporte utilizado na ida? Bom, é muito parecido com o anterior, com a diferença que agora você não pode repetir o meio de transporte. Mas é o mesmo princípio. Vamos lá. Viagem de ida, quantas opções você tem? 4. São 4 meios de transporte possíveis, 4 opções para a viagem de ida. Depois que você já escolheu a maneira de ir, de quantas maneiras você pode voltar? Já não são 4, uma a menos, porque você não pode repetir. Portanto, são 3. De novo, 4 possibilidades para ir, 3 possibilidades para voltar. Total de maneiras de ir e voltar, qual é? 4 vezes 3, 12. Tudo bem? Imagina se tem uma sala com 10 lâmpadas. A pergunta é de quantas maneiras a sala pode ser iluminada. Esse enunciado não te diz tão claramente quais são as escolhas, né? Tem gente que tenta fazer esse problema assim. Se forem 5 lâmpadas acesas, se forem 7, etc. Dá até para fazer, mas dá bastante trabalho. Na verdade, a melhor forma é você olhar para cada uma das lâmpadas. Olha lâmpada por lâmpada, tá certo? Para cada lâmpada você tem quantas opções? São 10 lâmpadas. Para cada uma das lâmpadas, quantas opções? 2. Ou ela fica acesa ou ela fica apagada. Concorda?
Bom, se isso é assim, são duas possibilidades para cada uma das 10 lâmpadas, pelo princípio multiplicativo, quais são todos os estados possíveis? Todas as maneiras possíveis de apagar algumas e acender outras. É o quê? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, né? 10 vezes. Ou seja, 2 elevado à décima. Tá certo isso? Tá quase certo. É aí que tem o detalhe da questão. Porque ele pergunta de quantas maneiras você pode iluminar a sala. Então não são todas essas escolhas que servem. Por quê? Porque existe uma escolha dessas. Porque repara, você está fazendo o quê? Cada lâmpada, acesa ou apagada. Próxima lâmpada, acesa ou apagada. Próxima lâmpada, acesa ou apagada. Fazendo isso, você corre o risco de apagar todas. E se você apagar todas, você não está iluminando a sala. Tá certo? Bom, essa não é a única maneira que não nos interessa? É. Portanto, o total de maneiras de iluminar a sala é 2 à décima menos 1. 2 à décima é 1024, então 1024 menos 1, total 1023 maneiras de iluminar a sala. Entendido? Então vamos para o princípio aditivo. O princípio aditivo, eu gosto de chamar de outra coisa. Eu gosto de chamar de dividir para conquistar. Que, aliás, é uma ótima estratégia de resolução de problemas. Quer dizer o quê? Que quando você quando você consegue dividir um problema em pedaços, muitas vezes esses pedaços são mais simples e fica mais fácil de resolver. Por exemplo, você quer contar um grupo grande, ou quer contar um grande conjunto com muitos elementos. Às vezes